Desde a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859, até os dias atuais, as investigações científicas para provar o surgimento da vida e sua deslumbrante evolução a partir da seleção natural vem sendo cada vez mais contundente pelos métodos empregados e resultados obtidos. Segundo a ciência, o que nos faz sermos seres vivos é a presença de uma estrutura chamada de gene em uma coleção chamada de genoma, que é transmitido à sua prole. O grande poder dessa estrutura é a capacidade de fazer cópias de si mesmo, criando assim a hereditariedade. Esta capacidade, por sua vez, está sujeita a falhas, que foi imprescindível para a irradiação e diversidade da vida em todo o planeta. O primeiro gene que surgiu na Terra começou a fazer cópias de si mesmo e a cometer falhas em muitas dessas tentativas. Na maioria das vezes, estes erros incapacitavam a molécula gerada, mas em outras lhe conferiam uma vantagem reprodutiva, aumentando sua eficiência. E pouco a pouco, na base da tentativa e erro, a complexidade aumenta, assim como também a necessidade de combater a sua entropia. Segundo a segunda lei da termodinâmica, a entropia de tudo no universo tende a aumentar, ou seja, se desorganizar. Para que isso não aconteça, o ser vivo coleta recursos do ambiente, usa-os para produzir mais de si mesmo e se reconstrói constantemente. Tomando como base um ser humano, podemos dizer que tem entropia baixa, por ser muito organizado. Está sempre mantendo uma temperatura de 36,5 graus Celsius, controla o nível de açúcar no sangue e a pressão arterial, e dilui de forma controlada a presença de sais minerais no sangue. Para que isso aconteça, nosso organismo, por exemplo, se alimenta de comida com baixa entropia, ou seja, em alto estado de organização, e devolve à natureza suas fezes com entropia alta. Pegamos os nutrientes dos alimentos e transformamos em mais de nós. Assim, a entropia é mantida sob controle, e essa luta por este equilíbrio é o que chamamos de vida. E o que nos faz combater essa entropia é a informação contida em uma molécula chamada DNA. A molécula mais importante na constituição de um ser vivo é a proteína. Nossos músculos são feitos dela, a actina e a miosina, assim como as unhas, a queratina. Quando comemos algo, são as proteínas que fazem a digestão, as enzimas e assim por diante. As proteínas, na verdade, são cadeias de moléculas menores, chamadas de aminoácidos. E o que define cada tipo e função da proteína é o arranjo sequencial dos aminoácidos. A chance de uma proteína específica se formar em uma piscina de aminoácidos é praticamente nula, tornando essa tarefa possível apenas para ser feita por uma outra molécula, o DNA. Vamos imaginar o DNA como um rosário químico. Há uma conta chamada adenina, outra citosina, outra timina e a guanina, chamadas de ACTG. Elas se chamam nucleotídeos e ficam dispersas em uma espécie de cordão em sequências variadas. A grande façanha é que cada aminoácido tem um encaixe perfeito, onde a cada 3 dessas letras ocorre a formação de receita para uma proteína específica. Porém, o DNA não as fabrica, só guarda consigo sua receita, deixando a cargo de outra molécula especializada de vir até o DNA buscar a receita e levá-la para a fábrica nos ribossomos da célula. Este é o RNA, que, como o DNA, também é uma sequência de contas químicas, com apenas uma letra diferente, um U de uracila no lugar do T. Com um arranjo diferente, com uma hélice ao invés de 2 do DNA, o RNA é capaz de se dobrar sobre si próprio em formas complexas e catalisar reações químicas como as proteínas. E a partir de sua aquisição, podemos afirmar que a vida surgiu. Com o passar do tempo, moléculas começam a se juntar ao acaso, e depois porque outras moléculas ajudaram. Ao se juntarem, elas ganham mais habilidades e são submetidas à seleção natural, tornando-se mais complexas. Mas a receita para a vida é basicamente a capacidade do RNA de traduzir e transcrever proteínas a partir de uma receita pronta, vinda do DNA, a partir de ingredientes simples.
Peguemos, por exemplo, o cianeto de hidrogênio, o HCN. Ele se forma facilmente e é tóxico para qualquer forma de vida que respire oxigênio. E foi usado como arma química na Primeira Guerra Mundial. Se juntarmos 5 moléculas dele, conseguimos uma molécula de H5C5N5, adenina, peça central do DNA e RNA, e do ATP, molécula responsável por guardar energia para o metabolismo celular. Por fim, o que define a vida não são os tijolos que ela usa, mas a maneira que eles se encaixam e interagem. Então podemos dizer que nós, seres humanos, não somos uma forma de vida superior a todas as outras. Apenas somos o fruto dessa variação de tentativa e erro, moldados pela seleção natural em um processo de adaptação que nos deu o nosso tipo peculiar de inteligência, capaz de investigar a fundo a nossa origem e tentar explicá-la. E a vida? A vida nada mais é do que a tentativa desesperada de determinadas moléculas de se manterem existindo, desafiando a entropia, lutando contra a morte ou se reproduzindo para disseminar seus genes. Apesar de você ter uma consciência, não é ela que realmente decide alguma coisa na sua vida. São suas moléculas que, a qualquer custo, querem comer, reproduzir e adaptarem-se para sobreviver e conquistar cada vez mais espaço, fazendo com que todas as decisões de sua vida girem em torno disso.